pregar, aqui chorou, Deus já te revelou, mas chega na hora por causa de uma pessoa. Quantas pessoas, irmãos? Deus muda, porque a intenção é Deus falar com essa pessoa. E eu tenho certeza, irmãos, diante daquilo que Deus me deu, essa uma pessoa vai sair daqui tão abençoada, porque se foi da forma que Deus me disse, essa pessoa vai ser abençoada até o tutano. Amém, irmãos? Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. E eu perdi meus irmãos. Os irmãos acharam? É uma palavra conhecida, irmãos. Confesso para os irmãos que é conhecida. Dificilmente os irmãos já deixaram de ouvir essa palavra aqui nessa igreja. Mas o interessante é que a palavra de Deus, ela renova a sua ação dia após dia, né? Eu vi alguém, os varões acabou de louvar o Senhor, dizendo que valeu a pena esperar. Imediatamente, no momento do arrebatamento da igreja, instantaneamente, 3 milésimos de segundo, a sua capacidade intelectual, ela volta a ser 100%. Todas as imperfeições do seu corpo vão ser corrigidas, a sua visão vai ser perfeita, já sendo adaptado para você enxergar a maior grandiosidade que o ser humano pode enxergar, que é ver Jesus face a face. Então, quando isso acontecer, a Bíblia fala que a morte foi tragada. Olha o termo, no original diz que ela realmente foi destruída, ela foi humilhada, e a morte já não tem mais efeito sobre o ser humano. Então é uma nova realidade que a igreja de Cristo, e a igreja deixa de ser igreja para ser noiva de eternidade em eternidade. A Bíblia diz que Jesus prometeu, foi Jesus dizendo, que aonde ele estivesse, nós, a sua noiva, estaremos com ele. Então é fácil dizer que nós fomos criados por Deus com um propósito, né? Só que a intenção, qual é o grande segredo? Não é aquele que já participou de corrida aqui, irmãos, corrida mesmo, sabe? 3, 4, 5 quilômetros, já participou? Os irmãos perceberam que assim, eu participei também por 2 vezes, uma de 3 quilômetros, outra de 5 quilômetros. E nós víamos muitas pessoas saindo correndo, naquele afã de chegar. E muitas nós encontramos pelo caminho, parados, sem condições, não conseguiam mais caminhar, porque se cansou. Então a ideia não é aquele que corre, é aquele que persevera. Então a salvação é tomada à força. O que é isso? Todo dia, a todo momento, é uma luta para você permanecer firme. Muitas vezes serão as vezes que muitos falaram, mas onde é que está o teu Deus? Se o teu Deus fosse real, você não estaria passando por essa necessidade, ou por essa adversidade. Na verdade, irmãos, a nossa resposta, ela mistura um pouquinho de raiva, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo fala com Deus, dizendo assim, não, o nosso Deus sempre esteve no lugar certo, ele nunca saiu, ele está no mesmo lugar, que é no controle de tudo, né? Então, eu tenho uma palavra hoje, endereçada a pelo menos 2 pessoas. Eu quero crer que uma sou eu, e a outra quem é? Então dá uma olhada para esse crente que está do seu lado e diga assim para ele, hoje. Não, fale com alegria, irmãos, fale com alegria. A chuva já foi embora, fale com alegria, fale assim, hoje Deus te trouxe aqui para falar contigo e afirmar para você que coisas boas
estão chegando para você. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Marcos capítulo 2. Capítulo 2. Eu vou ler aqui, irmãos, alguns versículos que diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Repita comigo, quem entrou aqui foi Jesus. Fala, foi Jesus. Foi Jesus. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatros. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Vire para essa pessoa e fale assim para ele assim: ó, mas ele não estava paralítico? Fala assim, o normal não seria curar ele primeiro? Mas por que Jesus perdoou primeiro o pecado dele? Vamos lá. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, irmãos? É uma palavra que foi lida na sua totalidade, e ela por si já expressa aquilo que meu coração quer falar para os irmãos. O nosso culto, o culto pentecostal, ele é um culto que, quando nós falamos de uma assembleia, a assembleia se tornou uma identificação de uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Piraporinha, outras Assembleias de Deus. Mas o termo mesmo significa que assembleia significa uma reunião de pessoas que decidiram em um determinado horário, dia, sair das suas casas para juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Verdade é que cada um de nós temos nossas dificuldades, sim ou não? Temos. Cada um de nós temos as nossas lutas. Cada um de nós sabemos aonde o calo aperta. Então, cada um de nós tem uma maneira de adorar a Deus. Cada um de nós temos uma maneira de expressar o nosso culto ao Senhor.
E bem verdade irmãos, que como professor, a gente identifica algumas coisas nas salas de aula ensinando, que por muitas das vezes a gente atribui ao pregador, não que ele não tenha responsabilidade, que pelo menos é a responsabilidade básica de orar, consagrar sua vida, jejuar, ler o texto, para trazer uma mensagem com conteúdo para a igreja. Mas bem verdade é que por muito tempo, muitos tinham a ideia que o pregador era o responsável por fazer o culto acontecer. E na verdade, irmãos, que quem faz o culto é quem está presente e precisa. Pastor, me dá um exemplo bíblico. A Bíblia fala de um homem que o grito dele chamou a atenção de Jesus. Ele usou da única ferramenta disponível para ele. Então, todos nós precisamos descobrir qual é a maneira de chamar a atenção de Jesus. Porque, irmãos, o culto é relacionamento entre o homem e Deus. Quando nós falamos, mas você está orando por tal causa? Mas eu já ouvi resposta como, por exemplo, eu não preciso orar porque Deus já sabe. Sim, Ele sabe, mas Ele quer estabelecer relacionamento com a sua igreja, com o seu povo. E relacionamento é uma coisa extremamente individual, porque pode acontecer, irmão, Deus está pregando aqui nessa noite a mesma palavra, você está ouvindo a mesma palavra, mas somente 2, 3, 4, 5 vai receber o milagre. Por quê? Porque é a maneira como você recebe e reage que o milagre acontece na sua vida. Você quer ver, irmãos? Quem está desempregado aí? Quem está desempregado? E quer trabalhar, né? Porque tem isso aí. Quem está desempregado, levante a mão, Amanda. Com assim, ó. Isso. Não, tem que levantar assim, ó. Isso. Porque estar desempregado é uma coisa e querer trabalhar é outra. Então o que acontece? Se eu digo para vocês, olha, amanhã na empresa que eu trabalho, não vou falar o nome porque é apenas uma ilustração, se abriram 2 vagas, mas vocês precisam estar lá às 5 horas da manhã. É um horário muito cedo, sim ou não? Sim, é. Mas quem quer, vai atrás. Quem quer, levanta às 4 horas da madrugada e fala assim, olha, hoje eu não sei, mas hoje é o dia da minha vitória. Eu não quero nem saber, pode ter 500 candidatos, mas aquela vaga é minha. Ele já sai de casa tomando posse da vitória. E a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder e autoridade. Então, irmãos, já aproveita, coloca a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela assim, olha, eu não sei como você chegou aqui hoje, e também nem poderia te ajudar, mas saia daqui sabendo que o meu Deus, o teu Deus, te trouxe aqui nessa noite para te dizer que ainda no espaço dessa semana haverá novidade para você. Agora, irmão, somente aquele que crê, que veio para o culto pentecostal, que veio disposto a falar, hoje é o dia da minha virada, hoje vai acontecer o meu milagre. Porque, irmãos, culto é isso, culto tem que chamar a atenção de Jesus. E como eu chamo a atenção de Jesus? Um é gritando, outro é correndo, outro é dando glória, outro é falando em língua estranha, outro é profetizando, outro é cantando. Chame a atenção de Jesus. Oh, glória a Jesus. Agora nós precisamos, irmãos, eu gosto de servir uma refeição, porque assim, eu já tenho 52 anos de idade. Eu já passei daquela fase dos meninos, né, que estão pregando com aquela força toda, eu já passei dessa fase. Então eu gostaria de servir uma comida quentinha para vocês. Quem está disposto? Quem está disposto, irmãos? Quem tem paciência? Quem tem paciência de eu cozinhar, de eu fazer a comida, fazer o macarrão e servir para os irmãos? Quem está disposto? Então vamos lá. Então, se eu vou falar de Jesus, eu preciso saber quem é Jesus, da onde que Jesus veio, quem é seu pai. Eu vi, irmãos, que os hinos hoje foram pautados na grandiosidade de Deus. Deus é muito grande. Eu gostaria que a mídia me ajudasse
colocando alguns versículos, tá bom, irmãos? Eu vou colocar alguns versículos para você entender quem é Deus. Porque às vezes, diante da situação, você esquece quem é Deus. Eu já vi pessoas falar assim: olha, é porque se Deus não fizer, eu encosto ele na parede. Eu quero saber qual é a parede que suporta a pressão de Deus. Se Deus não fizer, então vamos lá. Primeiro, descobrir quem é Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 18 e 20. Adoradores, tem um hino que fala assim, se eu não estou enganado, fala assim: qual é o tom, ou qual é o som que Deus desce na terra? Qual que é? É o som? Qual é o som que Deus desce na terra? Vamos ver qual é o som? Vamos lá. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor, em outras versões diz que o Jeová descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Alguém já parou para imaginar um monte tremendo? Olha, continue, vai. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E o 20. Esse é o 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então, quando Deus desceu no monte, o monte tremia. Irmãos, Deus, Ele é soberano. Na Bíblia, no original, diz que Gênesis capítulo 1 e versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a nossa versão normal, não é isso? Mas no original diz que no princípio absoluto de tudo, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, antes de tudo existir, antes do primeiro haja da boca de Deus sair, Ele já era Deus. E deixa eu te falar uma coisa para você dar o primeiro glória a Deus aí, o segundo glória a Deus da noite. Ele já te conhecia antes de você ser formado. Ele já sabia o endereço do seu RG. E eu não vim revelar RG aqui não, irmãos. Ele já sabia o seu CPF, já sabia o endereço da sua rua, sabia os componentes da tua casa, já antes de você ser gerado, antes de você ser criado. Ele já sabia o dia de hoje que você estaria aqui. Ele já sabia qual era o motivo, a causa, a circunstância que você estaria nessa noite. E Ele já me mandou dizer, na mensagem que Ele me entregou às 5 horas da tarde: diga para o meu povo que eu vou realizar prodígios e milagres na minha igreja. Porque o que eu estou procurando no meio da igreja, apenas uma pessoa que tem um pouquinho só de fé. Mas pastor, minha fé é pequenininha. Não importa o tamanho da sua fé. A Bíblia diz que a fé pode ser tamanho de um pequeno grão de mostarda, mas aquilo que Deus pode fazer é muito grande nessa noite. Eu quero descobrir pelo menos 2 pessoas que trouxem a sua fé, mesmo pequena. Cadê as pessoas que trouxeram a sua fé? Então coloca a mão no ombro dessa pessoa e fala assim: olha, se a sua fé for pequena, vai somar com a minha fé pequena, e as 2 fé pequenas vai se tornar uma fé grande, e Deus vai mudar o teu quadro nessa noite. Somente aquele que crê, irmão, somente aquele que crê. Eu vim como profeta do Senhor nessa noite dizer para pelo menos 2 pessoas: vai acontecer um milagre na tua vida. Vai acontecer. Jó capítulo 26 e 7. Jó capítulo 26 e 7. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você tem ideia de quem é Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você chama? Parece um paradoxo, mas você vai entender. Naturalmente você chama Deus de Deus, sim ou não? Mas você sabia que o nome dele não é esse? Vire para esse irmão que está bem perfumado e fala assim: o teu Deus é tão grande
Não, não, não. Se você falar de Deus dessa maneira, você tem que falar assim, irmãos. Fala assim, ó, o teu Deus é tão grande que um nome só não define ele. Ele tem 61 nomes próprios. Ele é tão grande, Valdir, que um nome só não descreve ele. E 61 nomes, Karina, ainda não descreve a totalidade de Deus. E os judeus colocaram um acréscimo dizendo que o 72º significa nome sobre todos os nomes. Significa que todos os nomes dele é poderoso, mas é um nome sobre todos os nomes. Olha só, irmãos, quem consegue segurar um saco de aqui, só para os homens, quem consegue segurar um saco de cimento com uma mão só, assim, ó, estendido, ó, pegar um saco de cimento 50 quilos e fazer assim, segurar, que ele é o seu super-herói, eu entendo. Quem consegue, irmãos? Levante a mão. Não tem ninguém, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que existe dentro da terra, inclusive os mares, oceano, montanhas, está suspenso no universo apenas por uma ordem dele. Cutuca esse irmão e fala assim: ele é poderoso, ele é grande. Jó capítulo 26 e 14. Já vou entrar na pregação, irmão. Está tudo cronometrado aqui, ó. 5 para as 9 eu entrego o microfone. Vamos lá. Jó capítulo 26 e 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Isaías descreve, Isaías 6 diz assim, que o profeta estava passando por um momento de angústia. Ele entra no templo, chora. É no momento de adversidade que Deus se revela. É no momento de dificuldade que Deus mostra quem Ele é. O profeta chega no templo e começa a chorar, porque o rei, amigo dele, tinha morrido. O que é que Deus faz? Não, meu profeta, fica tranquilo, ele morreu, ele está guardado comigo. Não, Deus revela a glória dele. A Bíblia descreve que Deus está no terceiro céu. Repita comigo, ele está no terceiro céu. Repita comigo assim: primeiro céu é esse que você consegue enxergar. O segundo céu é onde estão o universo. O terceiro céu é onde Deus mora. Agora deixa eu falar uma coisa para você entender o tamanho do teu Deus, para você enfrentar o dia a dia aí da sua dificuldade, sabendo quem é que está do teu lado. Deus está ainda mais alto do que o terceiro céu. Ele está no Monte Santo de Deus. É onde Deus habita. Só que Isaías, ele vê, Deus revela a glória dele, e o manto das vestes de Deus. O que é, irmãos? O manto dele, que é um vestido dele, a roupa dele, e a orla do seu vestido é tão grande que desce do terceiro céu, invade o segundo céu, invade o primeiro céu e enche o templo. Vire para esse crente aí que veio preocupado com as coisas que estão acontecendo. Vire para ele e fala assim: olha, se a orla do vestido dele é grande, imagine ele. É só para você entender o tamanho do teu Deus, tá bom? Isaías capítulo 40, versículo 12. Posso fazer uma alegoria aqui? Posso? Vem aqui, Regina. Não, vem aqui, Regina. Vem aqui. Quantos tem aqui, irmão? 200 miligramas aqui, ó. Tá na metade, então tem 100 miligramas. Faz assim com a mão. Eu vou molhar aqui, depois eu seco, tá bom? Ué, tá vazando. Tá vazando.
Bíblia diz que com as coxas a concha da mão dele, ela junta todas as águas dos oceanos e não deixa pingar. Não, irmãos, se eu sair daqui agora da bênção apostólica, eu já estou feliz com aquilo que Deus está fazendo. Eu estou sendo extremamente fiel àquilo que Deus me deu. Ele falou assim: ó, diga para mim, igreja, quem eu sou primeiro. Depois você começa a pregar sobre o meu filho, tá bom? Pode isso, pode secar, deixa cair e depois a gente seca. Fica tranquilo, tá bom? Deus te abençoe. Ele com apenas com a coxa da mão dele, ele pega todas as águas do oceano, sem deixar cair uma gota. Dê glória a Deus aí, irmãos. Isaías 41:11. É isso aí. 41:11. É assim, ó. Quem primeiro me deu para que possa me cobrar? Quem é que deu alguma coisa primeiro para Deus para depois cobrar dele? Ninguém. Porque tudo que foi criado, Valdir, foi ele que criou. Tudo que existe é dele. O céu é dele, a terra é dele, o mar é dele. A porta de emprego que você está querendo já está lá, porque é dele que abre, é ele que abre. Tem pessoas que estão... Vamos lá, irmãos. Então, eu falei Isaías 41:11, é Jó 41:11. Deixa eu arrumar direitinho para ficar, tá gravando, né? Vamos lá. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus, de quem que é, irmãos? Então, bata no peito e fala assim: é do meu Pai. Fala com orgulho, crente. Isaías capítulo 6. Isso aqui eu já falei. Salmo capítulo 18 e 10. Salmos capítulo 18, versículo 10. Irmãos, calma, vai dar tudo certo, tá bom? Eu preciso aplicar primeiro, tá bom? Salmos capítulo 18, versículo 10. E para os alunos, o professor falou Salmo capítulo, tá bom? Depois você vai entender. Se eu falar no genérico aqui, vai ficar complicado. Mas Salmo é o inário, então não é capítulo correto, tá bom, irmãos? Não me crucifiquem por isso. Capítulo é Salmos, hino de Salmos 18, estrofe 10. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Diz assim, ó: o carro de transporte de Deus. Fala, irmão, repita comigo: o carro de transporte de Deus é um querubim. Agora vire para o outro irmão, não pode ser o mesmo. Fala assim: olha, você sabia que o trono de Deus, ele é móvel? Fala assim, ele não é fixo. Fala assim, porque o trono, que significa poder, só é trono porque Deus está sentado nele. Então quando Deus se levanta, o trono vai atrás, porque aonde ele chega, ele é rei dos reis. Salmo 147, versículo 4 e 6. Já estou acabando, já tenho só mais dois versículos aqui para falar. Salmo 147, 4 e 6. Conta o número das estrelas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Ele sabe
todos os nomes das estrelas. Agora deixa eu entender, deixa eu ensinar aqui. As estrelas aqui não são as estrelas que estão na constelação, são os anjos. A Bíblia fala de miríades e miríades de anjos. É um número que a nossa mente não consegue calcular. Ele conhece o nome de cada um deles. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Agora, o que acontece? Ele cria o homem é a sua obra de arte. Porque tudo que existe, irmão Edinaldo, Deus criou dizendo: haja, 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 haja. Mas o homem, ele tocou com as suas próprias mãos. Dá uma olhada para esse irmão e fala assim: você no seu corpo, você tem um DNA de Deus. Só que o homem peca. O homem peca. Ele perde o direito de ser chamado filho de Deus. E ele fica afastado da glória de Deus. Irmãos, precisa entender. A gente precisa entender a palavra de Deus. E quando você peca, a santidade de Deus, ela é transgredida. E toda vez que a santidade de Deus é transgredida, Deus imediatamente cobra a justiça. Então Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Para resolver a questão do pecado do homem, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significa que Deus, de posse da sua onisciência, ele sabia que todos os homens que nasceram, que estão nascendo e ainda vão nascer, todos eles vão pecar, com exceção de Jesus. Deus manda Jesus descer para morrer por nós. Diga amém. Jesus, ele nasce de uma forma sobrenatural, mas natural no aspecto humano. Eu vejo o filho da Tamara aí, pequenininho. Jesus passou por essa fase também, pequenininho. Então toda a plenitude de Deus estava dentro daquela criança. Satanás tentou matar aquele menino. O menino teve que fugir. Mas depois, quando ele volta e ele cresce, a Bíblia diz que o pai dele apresenta ele, dizendo: olha, este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Este é o meu filho. Jesus começa o seu ministério. E o ministério de Jesus, no começo, ninguém dava moral para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quem sabe? Diga assim, ó, eu sei, fala. E quem arrisca aí? Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é perito em julgar a aparência. Você quer ver uma coisa? Se você tem, você é tratado de um jeito. Se você não tem, você é tratado de outro jeito. Eu vou repetir, irmãos. Se você tem, você é tratado, bem tratado. Se você não tem, você não é tratado. E eu fui exemplo vivo disso. Eu trabalhei numa empresa, irmão Edinaldo, e sempre passava na rua, no mesmo lugar, no mesmo posto, dava bom dia. De 3 frentistas que eu dava bom dia, um me respondia bom dia, os outros ignoravam. Durante um ano fazendo isso, passando por aquele posto, um dia o meu gerente chamou e falou assim: ó, eu preciso que você pegue o meu carro e vá na agência Banespa, lá no USP, e saque o dinheiro para mim. Quando você sacar esse dinheiro, você volta, passa no posto, abastece o meu carro, enche o tanque e me traga o restante. Fiz isso. Na época, irmãos, há uns 15 anos atrás, era um Passat alemão. Um Passat alemão. Irmão, quando
Eu entrei naquele carro, eu até pareci gente, irmãos. Eu estava importante demais. Eu estava poderosão, irmãos, pelo amor de Deus. Fui lá, fiz o que o chefe mandou, passei do posto. Quando eu abri a janela, quem não me cumprimentava falou: o que manda, chefe? Agora põe a mão no ombro dessa pessoa e fala assim: olha, só que o teu Deus, Ele te ama do jeito que você é. Fala para ela assim: Ele está descendo aqui nessa noite. Fala para ela assim: Ele está descendo aqui nessa noite para mudar a tua vida, a tua história. Ele não olha a tua aparência. Se você tem, Ele te ama. Se você não tem, Ele te ama. Se você é branco, Ele te ama. Se você é preto, Ele te ama. Se você é amarelo, Ele te ama. Se você canta bem, Ele te ama. Se não canta bem, Ele te ama. Se você ora muito, Ele te ama. Se você não ora, Ele te ama. Porque Ele não olha a aparência, Ele olha aquilo que está dentro do coração. Não deram moral para Jesus não, senhores. Não deram. A Bíblia diz que ele era um homem experimentado e faziam pouca causa deles. Quer que eu te fale mais ou menos? Se aprofunda na Bíblia para você entender uma coisa. Aonde Jesus chegava, as pessoas saíam. Chegou o santo, porque ele só queria saber de quê? Só de orar, jejuar, consagrar. Consagrar, jejuar e orar. Só que, irmãos, fala assim: a roda gigante vira. Não faça, irmãos, que isso aqui é profético. Existe um mundo espiritual atuando aqui dentro dessa igreja. Vocês passaram por 2 dias aqui de sobrenatural, que eu sei. O mundo sobrenatural está atuando. Faça assim, ó, porque o inimigo que está lá fora, ele precisa ouvir isso aí. Ele precisa ver. Faça assim, ó: um dia a roda gigante vai girar. E aquele que estava ali embaixo, Marilene, aquele que estava ali embaixo, então o ministério dele, Gi, que ninguém dava nada por ele, começou a se espalhar. Olha, Jesus chegou em determinado lugar, tinha um homem endemoniado. E ele apenas chegou no lugar, o endemoniado foi libertado. É mesmo? Olha, Jesus também passou numa vila, tinha 10 leprosos. Ele deu uma ordem para ir até os sacerdotes, e todos foram curados. É mesmo? Você não sabe quem mandar maior. Ele passou numa localidade, uma mulher que tinha fluxo de sangue há muito tempo, só tocou nas vestes dele e foi curado. Ele é poderoso demais. Então, quando ouviram dizer que Jesus estava chegando na casa, se aglomeraram. O quê? Jesus está tá passando por aqui, está naquela casa. Opa, e encheu, lotou. É igual dia de congresso aqui, dia de culto aqui, que ou você chega cedo, ou você não tem lugar. Mais ou menos isso. E entraram naquela casa, e a Bíblia diz que nem nos cantos da porta tinha lugar. Jesus começa o culto, porque a Bíblia diz que Jesus está lá dentro cultuando, e não tem culto que Jesus não esteja, que não seja um culto bom. Sim ou não? Sim. Aonde Jesus está, é certeza que o culto é poderoso. Imagina Jesus pregando lá dentro, ensinando, e a casa totalmente lotada, Valdério. Só que lá fora tinha um paralítico que já tinha desistido de tudo, mas os amigos não desistiram dele. Agora isso aqui precisa ser profético, você precisa fazer certinho. Quem quer receber a vitória aí, irmãos? Mas, esqueça, porque além de pregador, Deus me usa como profeta também. Esqueça que quem está aqui falando, tá bom? Esqueça, eu não tenho nome, não tenho. Quem está me usando é o Senhor Jesus. Você não precisa olhar para mim para acreditar no milagre. Você precisa ouvir apenas aquilo que eu estou transferindo da boca de Deus para você nessa noite.
E se você fazer o que eu estou falando, irmãos, ninguém vai te segurar a partir de hoje. Você precisa escolher 4 pessoas. Escolha 4 pessoas. Escolhe 4. Escolhe. Quem não quiser fazer, você não tem compromisso com ninguém, irmãos. Faça o seu. Escolheu 4 pessoas? Você vai virar para ele e falar assim: a partir de hoje, está sendo gravado, não somente aqui, mas está sendo gravado no céu, tá bom? A partir de hoje, toda vez que você for orar, você vai gastar 1 minuto. Quanto que é, irmão? 1 minuto orando por mim. Fechou? Escute, irmãos. O contexto diz que eles passaram quem sabe na residência desse rapaz, falou: olha, eu estou sabendo que Jesus está na redondeza. Vamos pegar uma pessoa que mora aqui perto aqui. Quem que mais mora aqui? Quem que mora mais perto da igreja aqui? Regina de novo. Diga o endereço da sua casa aí, se você quiser. Não precisa falar o número, só o endereço, só a rua. Amitaba? Tem mais alguém que mora na Amitaba aqui? A mulher dele. Olha lá, Regina, fazendo assim para você, ó. Olha que coisa. Vamos lá. Vamos ambientar o tempo aos dias de hoje, tá bom? Nós estamos, irmãos, imagina aqui, Jesus já estava famoso, fala assim, o ministério dele já tinha explodido, irmãos. Só que Jesus está na rua Amitaba. O que você faria? Sai da frente, irmão, sai da frente. E me perdoa as irmãs mais idosas. Não tem pra você não, é eu primeiro. Sai daqui, é eu primeiro. Então aconteceu isso, encheu a casa. E o paralítico estava lá fora, Leme. Os amigos chegaram e falaram assim: olha, todos podem ter desistido de você, mas nós não vamos desistir. Se arruma aí, não tem como arrumar porque era paralítico, ou com alguma coisa aí, vamos se cobrir, vamos te levar. E eles saíram crendo, irmão Edinaldo, que daria certo. Por que a certeza? Porque quem podia fazer um milagre estava lá. Só que quando ele chega, irmãos, perto da padaria, a rua Amitaba, isso estava completamente lotada. E a casa do Reginho, nem lugar na janela tinha, quanto mais na porta. O normal seria dar meia volta e voltar. Mas quem vem atrás do milagre, irmãos, ele luta até a última consequência. Bata no ombro dessa pessoa e fala assim: eu não vou desistir. Você até pode desistir, mas eu não vou desistir. Eu só vou sair daqui de posse do meu milagre. Aí, irmão, para você entender, quando eu estou pregando aqui, Jesus está quebrando as correntes de muitos lugares que estão travando para receber a tua vitória. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Glória a Jesus. O ideal seria desistir, e nós não teríamos como criticar os amigos. Desistiu, vamos ver. Jesus vai ter outro culto, vai ter em outro lugar. Só, irmãos, que quem está determinado, ele toma atitude. Se você ficar sentado no seu sofá, na sua cama, se lamentando, aquilo que Deus te prometeu não vai chegar até você. Levante, toma atitude, vá para cima. E nem ajudar Jesus não, que Jesus não precisa de ajuda não. É você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, ele começa a fazer um milagre na tua vida. Graças a Deus, ainda que eles não desistiram, eles prosseguiram. Agora, irmãos, eu entendo que é o Espírito Santo, só pode ser ele que soprou na mente de um deles e falou assim: ó, janela travada, porta travada, não tem mais nenhum tipo de coisa. Eu já vim até aqui, estou arrumado para o culto, eu não vou voltar.
E aí, o que é que você acha? O que você fizer está bem feito. E você? Demorou. E você? Está fechado. Naquele tempo, estude a história de Israel e os costumes dos israelitas. Toda casa que tinha o telhado de palha e bambus, todas elas tinham ao seu redor uma escada auxiliar, porque como é uma construção de bambu e barro, quem estava fazendo, como é que ia descer? Não podia se apoiar, ia fazendo e saía pela escada. Eles tiveram uma ideia, Caína. Eles pegaram esse paralítico com a cama e subiram até o último e começou a destelhar, a tirar a palha. Hoje é noite de você tirar a palha. Aproveita e fala para esse irmão, além da palha, para além da palha, aproveita e tira o bambu também. Porque quando você tirar a palha e o bambu, a primeira visão que você vai ter de cima para baixo é do rosto de Jesus olhando para você. Jesus era profeta, irmão. Jesus orava. Jesus tinha intimidade com Deus, Meca. Quando viram começar a palha a cair, o barro começar a cair, Jesus falou: agora o culto vai começar. Porque no meio do culto, infelizmente, tinha fariseus. E o que era fariseu? Fariseu é mais ou menos assim, irmãos. E aqui eu não quero criar contento com ninguém não, viu? Eu vim trazer Jesus. E onde Jesus chega, Ele traz é paz. Não é divisão, não é contenda. Mas infelizmente naquele culto tinha fariseu. E os fariseus lá, Marilene, sabe como é que ele estava? Ele estava mais ou menos assim: eu quero ver se Jesus vai falar contra César. Eu quero ver se ele vai dizer que Deus é o pai dele. Eu quero ver se ele vai... Meu Deus, eu não quero nem falar que ele vai perdoar pecado. Beleza. Agora, escolha uma pessoa e fala assim. Só que tinha um problema. Quem estava precisando estava lá fora, e quem não precisava estava dentro. Jesus para o culto na hora. Para o culto, parou de tocar. É só uma conjectura, pode tocar. Para tudo. O que aconteceu? Olha o que o texto diz, irmãos. Jesus olhou a fé daqueles homens. Ele não olhou, a Bíblia não fala que ele olhou a fé do paralítico. O paralítico era passageiro. A Bíblia fala que ele olhou a fé daqueles homens. E aqui eu cumpro aquilo que Deus mandou eu dizer para essa igreja nessa noite. Aqui eu cumpro. Estenda sua mão que eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso antes que esse culto acabe. Por causa da tua fé, Deus vai mudar o quadro da tua família inteira. Não, você não repetiu. Eu não gosto de falar isso, irmãos, até porque a glória não é para mim, é para Deus. É muita profecia para pouco glória. Fala, eu vou melhorar. Enquanto você está aqui adorando a Deus, Jesus está indo lá, tirando toda a bagagem de Satanás. Fala assim, Jesus já deu ordem. Fala, Jesus já deu ordem. Vire para essa pessoa e fala assim, Jesus já deu ordem para os anjos sair daqui agora. Não, vai passar. Você tomou um Tilenol, tomou um dipirona e não passou. 1 semana, 2 semanas, você foi para o médico. E o médico fala assim, olha, você vai ter que fazer um exame. E você vai ficar tranquilo, porque eu tenho um super convênio, trabalho numa empresa boa. Você está seguro por aquilo que você pode apertar. Normal. Até a médica dizer para você, falar, olha, infelizmente, não tem jeito. É aí que Jesus entra. Oh, glória a Deus. Eu estou pregando aqui, Agnes, porque Deus tem coisa grande para crente aqui. Um corajoso no meio da igreja. Eu estou acabando já. Um corajoso no meio da igreja. Pode ser mulher. Fala assim, pastor. Não, tem que ser com aquela voz poderosa, assim, sabe, desafiando. Pastor!
Até a esposa? Até a esposa assustou agora. Qual é o nome do senhor? Sandro. Sandro? Fala, pastor. O senhor não quer cantar no músico barulho, não? Boa. Boa. Vamos lá. Deus, Ele não trabalha com as nossas impossibilidades. Ele trabalha com a nossa fé. Então, se você tem fé, vai acontecer. Se você tem fé, vai acontecer. Só o que acontece? Jesus, aqueles homens descem aquela maca. Aí Jesus, ele fala assim: olha, moço, escolhe um nome bonito aí, qualquer um nome bonito. Marcos. Se eu falar que aquele paralítico que chamava Heber, você vai me cortar do ministério? Aquele paralítico, irmãos, vão assistir, vão falar: o pastor Marcos está pregando heresia, dizendo, eu não achei na Bíblia o nome do paralítico, ele falou que era Heber. É só uma ilustração, irmão. Aquele paralítico chamado Heber, Jesus chama ele e fala: os teus pecados estão perdoados. Olha os fariseus que estavam lotados lá dentro, ninguém precisava, estava lá fora. Os fariseus: esse homem é louco, ele tem que morrer, ninguém pode perdoar o pecado, não ser Deus. Só que isso, irmãos, eu estou gritando, certo? A Bíblia fala que ele estava arraizando nos seus corações. Sabe o que é isso? No seu coração ele só estava pensando. Só que o pensamento daqueles homens para Jesus era uma fala muito alta. Jesus na hora falou assim: olha, para que você saibais que é o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, eu pergunto para vocês: é mais fácil perdoar pecado ou falar para esse homem: levanta e anda? Pergunte para esse irmão que está do seu lado e fala assim: qual é mais fácil? Se ele for inteligente, ele vai falar assim: olha, nenhum dos dois é fácil, porque pecado só pode perdoar quem é Deus, e paralítico só pelo poder de Deus. Jesus falou assim: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, homem, levanta e anda. Deixa eu liberar algo aqui, fique de pé que eu já vou acabar já. Dá uma olhada para a porta, irmão. Tem que dar uma olhada para a porta. Eu estou pregando assim agora e eu acho que Deus mudou. Vamos ver se funciona. Dá uma olhada para a porta. Dá uma olhada para a porta. Ninguém viu aqueles homens entrar pela porta. Ninguém viu. Ninguém viu. Até porque se ele entrasse daquela maneira que ele estava, iam ridicularizar ele. Mas a cena que Jesus deixa aqui é aquele homem saindo andando e com sua maca nas costas. Nessa noite, irmãos, eu quero profetizar em nome de Jesus que tem gente que vai sair daqui. Não é porque você era paralítico, não. Mas pessoas